provas bíblicas de que Jesus viveu na Terra 100% como homem. Mas afinal, o que muda na nossa vida e na nossa fé? Sabemos que Jesus veio ao mundo 100% como homem. Quer descobrir? Então vem comigo. Primeiro, vamos aos versículos que provam isso. A gente tem que entender que Jesus foi gerado no ventre pelo Espírito Santo, mas seu nascimento foi como uma criança normal. Está descrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Quando criança, ele era sujeito a seu pai e a sua mãe, como qualquer criança deve ser. Está em Lucas 2, 51. Ele cresceu como uma criança normal, se tornou um adulto normal, a ponto das pessoas da sua região terem dificuldade em vê-lo como o Messias prometido, mesmo com suas sabedorias e milagres. Isso está descrito lá em Marcos 6, 1 ao 6. E Jesus, ele estava sujeito às mesmas limitações que nós como homem. Ele teve sede, passou fome, sentiu cansaço. Jesus, ele tinha sentimentos, assim como todo homem tem. Ele se alegrou, ele ficou extremamente triste e angustiado. Jesus amou, teve compaixão, ficou surpreso, ficou indignado. Jesus também teve uma vida de práticas religiosas. Isso mesmo que você ouviu. Jesus ouvia os doutores da lei quando criança e os interrogava para aprender mais. Jesus orava constantemente, principalmente às madrugadas e até noites inteiras. Jesus frequentava as sinagogas, participava dos cultos. Jesus também teve uma vida cristã. Essa afirmação parece redundante, mas infelizmente é importante a gente falar isso hoje em dia. Afinal, como cristão, Jesus negou a própria vontade, a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Tá? Em Lucas 22, 44. Jesus, ele se humilhou, não quis ser igual a Deus Pai. Ele foi obediente, tá, a Deus. Isso está descrito lá em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Jesus serviu ao próximo. Isso está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 3 ao 5 e 12 ao 17. Afinal, quantas pessoas querem ser cristãs ou se dizem cristãs e não buscam fazer a vontade de Deus, preferem fazer a sua própria vontade, a vontade de Deus, não se humilham, não servem ao próximo? E, afinal, se Jesus era dessa maneira, esse era o caráter de Jesus, como nós podemos ser cristãos sem buscarmos viver isso na nossa vida, uma vida de obediência a Deus, de buscar fazer a vontade dele, não a nossa, uma vida buscando nos humilharmos perante ele, reconhecendo que tudo que temos e tudo que conseguimos é graças a ele, e uma vida de servidão, de servir ao próximo. Agora, qual a importância de Jesus ter sido 100% homem? Primeiro, a lei foi dada para os homens, então somente um homem poderia cumpri-la. Isso está descrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao 20. Segundo, isso é o que nos dá esperança nos nossos dias de angústia e desespero. Está descrito lá em Lucas 22, 44. Terceiro, é isso que nos dá força para vencermos as nossas tentações. Está escrito lá em Mateus, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá, próximo. É isso que nos aproxima de Jesus. Afinal, muitos falam que Jesus veio à Terra para compreender o que é ser um ser humano, o nosso sofrimento, os nossos pensamentos. Mas isso não faz o menor sentido. É uma blasfêmia achar que o Criador de tudo tem que se rebaixar para entender sua criação. Jesus, sendo onisciente, sabe de tudo, inclusive o sofrimento. Ele ter vivido 100% como homem é o que nos causa empatia por ele, o que nos faz querer se aproximar dele. Afinal, quão irresistível um Deus que se esvaziou da sua glória, se tornou um homem para pagar com a própria vida a dívida que era nossa, que era minha, que era sua. Quão irresistível é para nós sabermos que ele é um Deus de perto e não de longe, que ele não só nos entende, mas viveu tudo o que vivemos, sofreu tudo o que sofremos. Quão irresistível é esse Jesus, tão humano e tão divino ao mesmo tempo. Por um momento, pare para pensar somente em Deus, sem a figura de Jesus. Um Deus todo-poderoso, sábio, criador de todas as coisas, que sendo criador é ainda maior do que a sua própria criação. Então, é maior do que o próprio universo. Pense em um Deus que chama todas as estrelas pelo seu nome e todas se apresentam a ele quando ele as chama. Olha que Deus gigante que temos. Agora, pense em você e em mim, como um homem simples, falho, limitado, pecador, muitas vezes confuso, desamparado. Como pode nós, homens falhos, pecadores, assim que temos poucos anos de vida aqui na Terra, chegar perto de um Deus santo, eterno, que mora no terceiro céu? Não parece dois lados totalmente distantes um do outro? Não parece que existe um abismo sem fim entre você, que macho, e esse Deus? E o único caminho para a humanidade atravessar esse abismo gigante e chegar a esse Deus é se houvesse uma ponte que de um lado encostasse na margem dos homens da terra e de outro lado encostasse na margem de Deus no céu. Mas para isso, o único meio
seria se esse homem fosse 100% homem, 100% Deus. Esse alguém é Jesus. De um lado, 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus. É literalmente o único caminho possível. Ele mesmo se denominou assim. Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não ser por ele. Essa é a importância dele ter vindo 100% homem, pois sem isso jamais poderíamos chegar até Deus. Um homem pecador só vai morar na eternidade, junto de um Deus santo, se ele se arrepender, se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados e acreditarmos que Jesus é o único caminho, a pura verdade e a própria vida. Não há outro caminho a não ser ele. E a minha oração hoje é que para essas palavras testifiquem no teu coração, que sejam gravadas na sua carne e na minha, para que nos momentos de dificuldade a gente venha lembrar que esse nosso Jesus nos compreende, passou pelo que a gente passou, e nele nós temos esperança, mediante a fé nele, nós temos a chance de vida eterna, que realmente é o único caminho, e que nós, tanto eu quanto você, venhamos a entender e continuar caminhando nesse caminho até a volta do nosso Senhor. Um grande abraço, e só lembrando, se você quiser saber mais sobre esse Jesus, vai procurar na Bíblia, vai ler a Bíblia, uma dica, começa pelo Evangelho segundo escreveu Marcos, o que outro evangelho que você queira, tá? E também, se você quiser saber mais sobre Jesus de uma maneira diferente, para complementar ou para ilustrar, para você ter uma outra ótica, né, dos fatos, uma outra revelação da palavra que você já está lendo aí na tua Bíblia, vem aqui no canal, se inscreve, se esse vídeo te abençoou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa, faz aquele rolê todo e que você tenha uma semana abençoada. Grande abraço!